Galera, vamos falar um pouquinho do Galão no dia de hoje, segunda-feira. Falar um pouquinho do final de semana também, né? Papos Menino, que abriu o jogo sobre mulheres, amigos e festas dessa fase anterior dele vir pro Galo. Falar um pouquinho do jogo contra o Cienciano e falar também do que o Cuca falou na entrevista. Mas se você não me conhece, puder seguir o canal, se inscrever, estamos quase chegando a 10 mil inscritos, cara. Isso vai ajudar demais o nosso trabalho. E vamos juntos por mais, todo dia, vídeo de segunda a sexta, 7 horas do Galão, meio-dia de outros times. Vambora! Falar um pouquinho do Galo. Cara, Gabriel Menino deu uma entrevista muito legal pro GE, falando sobre mulheres, sobre festas, e como ele se perdeu aos poucos na carreira dele. Ele falou que ele conquistou tudo muito cedo, é verdade, 2 Libertadores, Copa do Brasil, 2 Brasileirões, Campeonato Paulista, 3 Campeonato Paulista, um cara que ganhou muitos títulos muito novo, né? E ele falou que depois de um tempo as coisas vieram muito fáceis para ele, à noite, as mulheres, festas, e ele foi se perdendo até que ele virou reserva, né? Ele veio como titular, foi para a seleção brasileira e depois virou reserva. No Palmeiras ele ganhou uma bronca do Abel e ele falou que essa bronca não mudou muita coisa para ele. Os pais dele alertaram e isso não chamou muita atenção dele. O que ele despertou foi quando meninos da base, igual o Patrick de Paula e o Wesley, começaram a sair porque estavam perdendo espaço. E ele falou, opa, isso vai acontecer comigo se eu não mudar. E realmente, ele mudou, depois ele falou que começou a melhorar. E hoje ele se cuida muito mais, tem a cabeça muito mais no lugar. E isso ajuda demais no desempenho dele. E ele falou, cara, quero voltar para a seleção, quero ganhar um título brasileiro pelo Galo, ganhar outros títulos pelo Galo. E foi muito legal. E realmente, quando vem muito cedo as coisas, pessoal, é muito difícil você se manter sã, assim, você se manter focado, você entender, porque essa educação do jovem atleta, ela não é passada, é muito difícil esse amadurecimento, porque é um amadurecimento da pessoa, do ser humano, não só do jogador. E isso muitas vezes tem conflito. É muito legal ele abrir e falar isso, porque ele está contando os aprendizados, está falando que ele já entendeu que esse caminho não é o certo, que não é um caminho bom para a carreira dele. E os pais acompanham muito perto e o alertaram. Ele falou que isso ajudou demais o Gabriel Menino. Que legal que a cabeça está no lugar e que ele está pensando sobre isso e quer melhorar e cada vez mais focado, um cara que é pilar no meio de campo do Atlético e cresceu muito de produção nesta temporada. Então, muito legal ele pensar nisso, falou que quer ser campeão com o Galo, fazer história aqui e também tem vontade de jogar na Europa, jogador novo, 24 anos, eu acho, 23 ou 24 anos. E é um cara que tem potencial sim de jogar lá fora. Não sei se vai dar tempo pela idade, mas o futebol está cada vez mais tardio. Por que não jogar na Europa, né? É um bom jogador. E eu acho que o Atlético foi bem na escolha do jogador. E eu acho que ele pode sim fazer história. E que legal que ele amadureceu e teve essa ideia. Segundo tópico, Cuca. Cuca falou sobre reforços, que precisava de reforços, que o elenco é curto. Deixou isso claro que o Atlético vai ter que ir atrás de reforços, principalmente no meio da temporada. E, cara, ele tem total razão. A gente conseguiu entender que falta peças, né? A gente precisa de um jogador, um reserva para o Scarpa, uma opção boa para o meio de campo, um ponta que possa chegar e mudar o jogo. Isso vai ser de extrema importância para jogos difíceis, para uma temporada longa, para uma sequência que a gente vai ter de maratona agora. E que o Atlético precisa fazer pontos importantes. Perdeu 3 contra o Grêmio, que não poderia perder. Um jogo difícil, um jogo que o Atlético foi muito superior, que o Volpi foi muito bem. Foi a maior sequência, a maior chute de finalizações num jogo da Série A da estreia, acho que por 22 jogos, 22 chutes no gol do Atlético. O Volpi melhor em campo, mas mostrou que o Atlético ele tem um time. Ele sabe jogar, ele sabe criar oportunidades, isso é muito importante. Não pode falhar tanto igual falhou na defesa nesse jogo, mas de uma maneira geral, acho que o Galo foi bem. Vai ter um jogo difícil contra o Cienciano amanhã e contra o São Paulo no final de semana, no domingo. Falar, então, disso, eu acho que o Cuca, ele tá pressionando a diretoria, ele tá indo atrás disso, ele sabe que vai ser um ano de corte, de gastos, de enxuto pro Atlético, e o Atlético tem que entender até onde vai essa cobrança, porque realmente não adianta você cobrar resultado esportivo se você não dá peças pro técnico fazer isso, né? E claramente o Cuca já entendeu que o elenco está mais curto. Tá? Até porque o Atlético vendeu, acho que 16 jogadores e veio 10. Então o Atlético já enxugou o elenco bastante. Agora falar um pouquinho do jogo de amanhã. Cara, um jogo difícil contra o Cienciano, o segundo local mais alto das competições sul-americanas, né, de altitude. O Atlético vai sofrer de altitude, mas é um jogo para o Atlético ficar muito ligado, porque dá para conseguir o resultado. Eu acho que eu até trocaria algumas peças, não iria com o time principal, porque trocar algumas peças pode dar mais rodagem. Por exemplo, o Saravia jogar, Caio Paulista. Acho que eu trocaria um ou outro jogador da defesa, um do ataque. Eu acho que tem como você mesclar o time e ainda assim conseguir um resultado positivo, porque jogar lá é sempre chato, é sempre difícil e sempre
tira muito do jogador, né? O jogador volta muito desgastado, o jogador volta sofrendo demais desses jogos e vai ser um jogo difícil pro Atlético, principalmente por questões climáticas e pela logística. É um lugar ruim, difícil de chegar, é um lugar alto que vai fazer o jogador sofrer demais, dar dor de cabeça, enfim, entre outras coisas. E o Galo vai precisar ficar ligadaço nisso. Mas, falando de questão técnica, falando de qualidade técnica, o Atlético é muito mais time. O Atlético tem a obrigação de ganhar. Mas vai ficar um nível muito equilibrado, muito igualado, principalmente porque tem altitude. Dito qualidade técnica, o Atlético é melhor. Por isso o Atlético pode sim conseguir a vitória ainda assim. Mas vai ser um jogo complicado. Acho que vai ser, se for o Atlético ganhar, vai ser resultado curto. E o empate, gente, não é um resultado ruim, tá? Não é um resultado ruim. É um resultado que pode ajudar sim para a sequência do campeonato. É onde eu estou colocando que o Atlético vai perder pontos na fase de grupos. Então calma com essa cobrança, porque vai ser um jogo difícil. Para mim, eu estava calculando que pode até errar. Dá pra ganhar 15 pontos, mas dá pra ganhar 12 pontos também nos outros jogos. Mas eu tô botando que o Atlético não vai vencer amanhã. Por mais que o Atlético tem qualidade, tem potencial para que seja. Mas a gente nunca sabe como que os jogadores vão sentir a altitude. A dificuldade ela é tremenda, desgasta o jogador, faz o jogador sofrer. E muitas vezes o jogador passa muito mal, né? Então isso é complicado também. Por isso que eu acho que o Cuca ele tem que ir para contra-atacar. E contra-atacando, dependendo, pode matar o jogo e conseguir a vitória. Dito isso, não vamos desesperar se perder. Não vamos desesperar se a gente não somar pontos. Se conseguir um empate, ótimo resultado. Jogar na altitude é difícil pra caramba, gente. Pra caramba. Vai algum dia em uma altitude pra você entender. É complicado demais. Então todo mundo que fala sobre isso, a experiência é que, cara, sofri demais, jornalistas. Conversei com o PVC semana passada, o Nivaldo falou, cara, o Nivaldo Prieto falou, cara, isso machucou demais, fiquei com dor de cabeça, foi foda, não conseguia dormir. Então tem toda uma questão aí. Tá? Mas acho que o Galo tem condições de vencer, mas não estou contando com esses pontos. Vamos com o pezinho na humildade, tranquilo, até porque o foco pra mim tem que ser no brasileiro. Vamos passar de fase sim na Sul-Americana, mas o foco tem que ser no brasileiro pra gente não dar mole, tá bom? Me conta aí o que vocês acham. Amanhã o empate é um bom resultado ou não? Deixa aí nos comentários, se você puder se inscrever, dar o like, vai ajudar demais. Tamo junto, beijo, é nóis.